O silêncio tomou conta do restaurante no exato momento em que 3 homens rasgaram o uniforme da garçonete, rindo como se fossem donos do mundo. Mas o que nenhum deles sabia, o que nenhuma das testemunhas tremendo de medo poderia imaginar, é que o marido dela não era um homem qualquer. Ele era Bruno Cardoso, conhecido nos submundos como o Leão Negro. E no segundo em que o sino da porta tocou, as risadas morreram. Se você já está preso nessa história e quer saber como tudo termina, vai lá e se inscreve no canal, deixa um comentário me dizendo de onde você está assistindo. É sempre incrível saber de onde vem cada um de vocês. E amanhã eu tenho outra história absurda esperando, então não perde não. Bora voltar para a história. A jarra de café se estilhaçou no chão frio de cerâmica, quando o restaurante inteiro ficou em silêncio absoluto. Helena Cardoso estava congelada perto da mesa 7, segurando o tecido rasgado do seu uniforme azul claro contra o peito, o ar gelado mordendo sua pele exposta. As gargalhadas de 3 desconhecidos ecoavam pelo salão, altas, cruéis e sem qualquer traço de humanidade. Os clientes ficaram paralisados nas suas mesas de vinil vermelho, com os garfos suspensos no ar. Mas ninguém esperava o que estava prestes a acontecer, porque aquela garçonete gentil tinha uma proteção que nenhum deles conseguia imaginar. E nos próximos 10 minutos, aqueles mesmos homens que zombaram dela iriam entender o verdadeiro significado do medo. O sol de outono estava se pondo sobre a rodovia dos Bandeirantes quando Helena começou seu turno da noite, no restaurante do seu Mário. Aos 31 anos, ela tinha aquele jeito tranquilo que fazia as pessoas se sentirem em casa. O uniforme estava sempre impecável, o cabelo loiro escuro preso num coque arrumado, e seu sorriso era genuíno. Os clientes regulares conheciam ela, sabiam que o café estava sempre quente, que ela lembrava do pedido de cada um e nunca levantava a voz. Para todos ali, ela era simplesmente a Helena, a garçonete que lembrava se você gostava de açúcar no café e nunca reclamava de nada. Mas por trás daqueles olhos castanhos claros existia uma história que ninguém naquela cidade pequena conhecia. Enquanto ela limpava o balcão, o sino acima da porta tocou. 3 homens entraram, jaquetas de couro, jeito arrogante, vozes altas demais para o ambiente. O da frente, ombros largos, cabelo escuro penteado para trás e um sorriso arrogante estampado no rosto, olhou o restaurante como se fosse dono do lugar. Atrás dele, seus 2 amigos, um alto e magricela, o outro atarracado com uma tatuagem desbotada subindo pelo pescoço, riram de absolutamente nada. O tipo de risada feita para marcar território. Os outros clientes perceberam a mudança no ar. O caminhoneiro no canto endireitou as costas. O casal de idosos na mesa 3 trocou olhares nervosos. Seu Mário, o cozinheiro, observou pela janelinha da cozinha, suas mãos calejadas pausando sobre a chapa. Helena pegou 3 cardápios, a expressão inalterada. Claro. Por aqui, senhores. A forma como ela disse senhores foi suave, educada, profissional. Isso fez o atarracado dar risadinha. Eles não sentaram onde ela indicou. Em vez disso, tomaram a mesa do centro, se espalhando, tornando-se impossíveis de ignorar. Os outros clientes se ajeitaram desconfortáveis, olhares baixos, conversas diminuindo. Helena colocou os cardápios na mesa. Posso começar com um café. O líder se recostou, braços abertos no encosto do banco. Depende. Você é boa em servir? Os amigos dele explodiram em gargalhadas. Alguns clientes olharam de relance, desconfortáveis. A voz de Helena permaneceu calma. Vou buscar o café de vocês. Nos próximos 20 minutos, o comportamento deles foi piorando. Eles zombaram da jaqueta surrada do caminhoneiro, fizeram piadas grosseiras sobre o aparelho auditivo da senhora idosa. Devolveram os hambúrgueres 2 vezes, uma alegando que estavam frios, depois alegando que estavam quentes demais. Cada vez, Helena voltava para a cozinha sem reclamar. Refazia o pedido, trazia de volta com o mesmo sorriso gentil. Ela ou é muito burra ou é uma santa, murmurou uma magricela alto o suficiente para metade do restaurante ouvir. O líder sorriu. Vamos descobrir qual dos dois. Quando Helena trouxe a conta,
colocando-a delicadamente na mesa, a mão do líder disparou e agarrou o pulso dela. O aperto estava firme, os dedos pressionando a pele dela. "Sabe de uma coisa?" ele disse, a voz pingando falsa sinceridade. "Eu não acho que o atendimento foi bom o suficiente para dar gorjeta." O aperto apertou. "Talvez você devesse se esforçar mais para nos agradar." Helena puxou de leve, a voz ainda firme. "Por favor, me solte, senhor." Ele não soltou. Em vez disso, ele puxou ela para frente, e a outra mão dele agarrou a gola do uniforme dela. O tecido rasgou limpo pela costura da frente, os botões se espalhando pelo chão quadriculado como moedas caindo. O restaurante ficou em silêncio. A senhora idosa soltou um suspiro. A cadeira do caminhoneiro arranhou o chão quando ele começou a se levantar. Seu Mário derrubou uma espátula na cozinha. Helena ficou ali parada. Uma mão segurando o uniforme rasgado contra o peito, a outra ainda segurando a jarra de café vazia. A respiração estava rasa, o rosto corado. O líder sorriu, orgulhoso do caos que criou, enquanto os amigos dele explodiram em gargalhadas que ecoaram pelas paredes. Os clientes assistiram em horror chocado, congelados entre intervir e autopreservação. Mas Helena não gritou, não chorou. Ela simplesmente ficou ali parada, olhando para o homem com uma calma que não pertencia àquele momento. Uma calma que vinha de algum lugar mais profundo que o medo, porque ela sabia algo que eles não sabiam. O sino acima da porta tocou. Todas as cabeças viraram, e Bruno Cardoso entrou. Alto, cabelos escuros, vestindo uma jaqueta preta simples sobre uma camisa cinza. O rosto estava calmo, os movimentos eram tranquilos. Ele parou 3 passos dentro da porta, os olhos escaneando o salão, notando os botões espalhados, o uniforme rasgado, o rosto da esposa. Os olhos do caminhoneiro se arregalaram. Ele sentou devagar, mãos planas na mesa. O homem idoso sussurrou algo para a esposa, que imediatamente desviou o olhar. Seu Mário desapareceu da janela da cozinha. Os 3 homens na mesa não perceberam. Eles ainda estavam rindo. Bruno caminhou para a frente cada passo deliberado e puxou uma cadeira no balcão. Ele sentou devagar, nunca tirando os olhos dos homens na mesa do centro. Então ele falou, a voz baixa mas ecoando pelo silêncio como um sino de igreja. "Helena, vem aqui." Helena se moveu em direção a Bruno devagar, a mão ainda segurando o tecido rasgado do uniforme. O restaurante permaneceu congelado. Cada cliente prendendo a respiração, observando o homem tranquilo no balcão que acabara de comandar o ambiente inteiro com 2 palavras. O líder dos 3 homens finalmente levantou o olhar, o sorriso sumindo quando percebeu a mudança na atmosfera. "Quem diabos você pensa que é?" Bruno não respondeu. Ele simplesmente olhou para Helena, os olhos escuros escaneando o rosto dela, o uniforme rasgado, o jeito que as mãos dela tremiam ligeiramente apesar da expressão calma. Algo passou pelo rosto dele, não era raiva. Ainda não. Algo mais frio, mais controlado. "Você está machucada?" A voz dele era suave, destinada apenas para ela. Ela balançou a cabeça. "Estou bem." Mas os 2 sabiam que essa não era realmente a pergunta que ele estava fazendo. Para entender o que aconteceu em seguida, você precisa saber quem Bruno Cardoso realmente era e por que Helena nunca verdadeiramente temia homens como esses. 3 anos atrás, antes do restaurante, antes da vida tranquila, eles viviam num mundo onde poder era moeda e lealdade era vida. Bruno tinha sido o chefe do sindicato Cardoso, mas não o tipo de líder que governava através do medo. Ele construiu seu império em algo mais raro, confiança. Os homens o seguiam porque ele os protegia. Famílias prometiam lealdade porque ele mantinha a palavra. Num mundo de traição e sangue, Bruno era a exceção. Helena tinha sido assistente social quando se conheceram, alguém que ainda acreditava que as pessoas podiam mudar, que a bondade importava. Ele tinha entrado no centro comunitário dela procurando um programa juvenil para o filho de um dos seus soldados. Ela tinha olhado para aquele homem perigoso
e visto alguém tentando fazer o certo por uma criança que não tinha pai. 6 meses depois, ela se tornou a esposa dele. Não por causa do poder dele, mas porque por baixo da reputação, ela tinha encontrado um homem que ainda acreditava em proteger os inocentes. A vida deles juntos tinha sido complicada, vivendo entre dois mundos, tentando equilibrar as responsabilidades dele com os valores dela. Mas eles faziam funcionar. Até a noite da emboscada. Famílias rivais com ciúmes da influência de Bruno conspiraram juntas. Eles o atraíram para uma reunião num galpão sob o pretexto de negociações de paz. 15 homens contra 3. Tiros ecoaram. As chamas consumiram o prédio. Quando o reforço chegou, o galpão era cinzas. Eles encontraram 2 corpos. O de Bruno não estava entre eles. Por 8 meses o mundo acreditou que ele estava morto. Helena o lamentou numa dor tão profunda que ela não conseguia falar. Ela deixou a cidade, deixou tudo. Desapareceu na dormência até uma noite chuvosa. Houve uma batida na porta. Ela abriu e o encontrou, com cicatrizes, quebrado, mas vivo. Ele tinha rastejado para fora daquele galpão, sido escondido por um aliado antigo, passou meses se recuperando de queimaduras e ferimentos de bala. Quando finalmente conseguiu ficar de pé, ele voltou para ela. Eles tinham sentado na cozinha minúscula do apartamento dela até o amanhecer. E ele tinha dito as palavras que mudaram tudo. Eu não consigo voltar para aquela vida, mas não consigo fazer isso sem você. Então eles fizeram um pacto. Eles iriam desaparecer juntos, assumir nomes novos, encontrar um lugar tranquilo, construir algo limpo, sem violência, sem poder, apenas paz. O restaurante tinha sido ideia da Helena, um lugar onde as pessoas vinham para se sentir seguras, para ser alimentadas, para serem vistas. Ele se tornou o santuário deles, a segunda chance deles. Por 3 anos, funcionou. De volta ao presente, Bruno se levantou devagar do banco do balcão. O movimento foi casual, sem pressa, mas o ar no restaurante mudou novamente. Ele caminhou em direção à mesa do centro, mãos nos bolsos, os passos dele sendo o único som no ambiente. O líder tentou recuperar a bravata. Olha, cara, nós só estávamos nos divertindo com a garçonete. Sem problema, certo? Ele olhou para os amigos buscando apoio, mas os amigos não estavam mais rindo. Os olhos do Magricela continuavam indo para a porta. O atarracado tinha ficado pálido. Bruno parou na mesa deles. Ele não levantou a voz. Ele simplesmente disse: levantem. O líder hesitou. O quê? Eu disse: levantem. O tom de Bruno não mudou. Ainda baixo, ainda calmo, mas algo nele fez a mão do homem começar a tremer. O líder se levantou devagar, tentando manter contato visual, tentando parecer durão. Olha, nós não queremos confusão. Então vocês não deveriam ter tocado nela. O caminhoneiro no canto de repente se levantou, caminhando rapidamente para o lado do líder. Ele era um homem grande, desgastado pelos anos na estrada, e o rosto dele tinha ficado branco. Ele se inclinou perto do ouvido do líder e sussurrou algo urgente. A cor sumiu do rosto do líder. Os olhos dele foram para Bruno, depois para Helena, depois de volta para Bruno. O reconhecimento caiu sobre ele como água gelada. Meu Deus, ele sussurrou. Você é o leão negro. O amigo atarracado derrubou o copo de água ao se levantar. O Magricela já estava recuando em direção à porta. Bruno sorriu, mas o sorriso nunca alcançou os olhos. Agora vocês estão começando a entender. As mãos do líder estavam tremendo agora. A confiança anterior despedaçada. Nós não sabíamos. Nós não teríamos. Não teriam o quê? Bruno deu um passo mais perto. Machucado ela, humilhado ela, rasgado as roupas dela na frente de uma sala cheia de pessoas. A voz dele caiu para um sussurro que de alguma forma ecoou pelo restaurante inteiro. Vocês fizeram essas coisas porque acharam que ela era fraca, que estava sozinha, que ninguém ia impedir vocês. Ele olhou de volta para Helena, ainda parada perto do balcão observando. Vocês estavam errados em todas as contas. A voz do líder saiu estrangulada, desesperada. Olha, cara, senhor Cardoso.
Nós não sabíamos quem ela era. Se soubéssemos. Se soubessem. Bruno interrompeu suavemente. Vocês teriam feito isso com outra pessoa. Alguém sem proteção. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. É isso que vocês estão realmente dizendo, não é? A boca do homem abriu e fechou. Nenhuma palavra saiu. Bruno puxou uma cadeira da mesa deles e sentou devagar, gesticulando para os assentos na frente dele. Sentem. Os 3 homens trocaram olhares. O atarracado estava suando. O magricela parecia pronto para correr, mas o líder, percebendo que fugir só pioraria as coisas, sentou de volta. Os amigos seguiram relutantemente, se movendo como homens caminhando para a própria execução. O restaurante permaneceu em silêncio. Cada cliente era uma testemunha agora, observando esse julgamento silencioso se desenrolar. Bruno se recostou, a postura relaxada, quase casual. Me digam uma coisa. Quando vocês entraram aqui hoje à noite, o que viram? O líder engoliu seco. Eu não entendo. Pergunta simples. O que vocês viram quando olharam para ela? Bruno acenou em direção a Helena. Os olhos do homem foram para Helena, depois rapidamente desviaram. Eu vi uma garçonete. O que mais? Silêncio. Vamos lá, Bruno disse, a voz ainda assustadoramente calma. Vocês viram outra coisa. Algo que fez vocês acharem que podiam fazer o que fizeram. O que foi? O magricela sussurrou. Achamos que ela parecia frágil. Frágil? Bruno repetiu como se estivesse provando a palavra. Vocês querem dizer fraca? O homem não negou. Os dedos de Bruno bateram uma vez na mesa, um som pequeno que fez os 3 homens se encolherem. Deixa eu contar o que eu vejo quando olho para ela. Eu vejo uma mulher que perdeu tudo 3 anos atrás, que sofreu tão profundamente que não conseguia comer por semanas, que poderia ter continuado quebrada, mas escolheu reconstruir. A voz dele nunca se elevou, nunca endureceu. Mas o peso de cada palavra pressionava a mesa como uma força física. Eu vejo alguém mais forte do que qualquer um de vocês jamais será. A senhora idosa na mesa 3 enxugou os olhos com um guardanapo. O caminhoneiro estava perto do balcão agora, braços cruzados, a expressão sombria e satisfeita. O líder tentou de novo. Nós pedimos desculpas. Pedimos muito desculpas. Vamos pagar pelo uniforme dela. Vamos pagar por tudo. Vocês acham que isso é sobre dinheiro? Pela primeira vez, a voz de Bruno carregou uma ponta. Vocês humilharam ela na frente dos clientes dela, no lugar que ela transformou num lar. Vocês acham que dólares consertam isso? Então o que você quer? A voz do atarracado falhou. Faremos qualquer coisa, por favor. Bruno ficou quieto por um longo momento. Então ele virou para olhar para Helena, ainda parada perto do balcão, os braços envolvidos ao redor de si mesma. O que você quer, Helena? Todos os olhos no restaurante se viraram para ela. Helena ficou quieta, o rosto ilegível. Ela olhou para os 3 homens, agora reduzidos de predadores para presas, a crueldade anterior substituída por medo nu. Ela podia ver nos olhos deles. Eles esperavam violência, esperavam que Bruno quebrasse ossos, os fizesse desaparecer, fizesse todas as coisas que o Leão Negro tinha fama de fazer. Mas ela nunca tinha amado Bruno pela capacidade dele para a violência. Ela o amou por saber quando não usá-la. Eu quero que eles entendam, ela disse finalmente, a voz firme apesar de tudo. Quero que eles entendam o que tiraram de mim, o que tiram de cada pessoa que tratam assim. Bruno assentiu devagar, então virou de volta para os homens. Ouviram isso? O líder acenou freneticamente. Sim. Sim, nós entendemos. Não, vocês não entendem. Mas vão entender. Bruno estalou os dedos uma vez. O som cortou o restaurante como um tiro. 2 homens se levantaram da mesa do fundo. Uma mesa tão longe no canto que a maioria dos clientes tinha esquecido que alguém estava sentado lá. Eles tinham estado ali o tempo todo, silenciosos, observando, esperando. Um era mais velho, talvez 50 anos, com cabelo prateado,
e um terno que falava de riqueza discreta. O outro era mais jovem, construído como um boxeador, com olhos calmos que tinham visto demais. Eles se moveram com a precisão coordenada de homens que trabalhavam juntos há anos. Os rostos dos 3 valentões foram de pálidos para acinzentados. Não, o líder sussurrou. Não, por favor. Relaxem, Bruno disse, embora o tom sugerisse qualquer coisa menos relaxamento. Eles não vão machucar vocês. Vão escoltar vocês lá fora. E então nós vamos ter uma conversa sobre responsabilidade. O atarracado começou a chorar. Lágrimas reais escorriam pelo rosto dele. Eu tenho família, tenho filhos. Então você deveria ter pensado nisso antes de aterrorizar a esposa de outra pessoa. Bruno se levantou ajeitando a jaqueta. Levem eles para os carros. Os 2 homens se aproximaram da mesa. O mais jovem gesticulou educadamente em direção à porta. Senhores, vamos lá. O magricela disparou, puro pânico sobrepondo a lógica. Ele conseguiu dar 3 passos antes do homem mais velho simplesmente entrar no caminho dele. O mais jovem pegou o braço dele. Não de forma rude, apenas firme. Calma. Fugir piora as coisas. Os 3 foram escoltados em direção à porta, tropeçando um no outro. Quando passaram por Helena, o líder se virou, o rosto desesperado. Por favor, diga a ele que pedimos desculpas. Diga a ele. A voz de Helena o parou no seco. Eu não sou a pessoa de quem vocês deveriam estar implorando. O sino tocou quando foram levados para fora. Pelas janelas, os clientes podiam ver 2 sedãs pretos ociosos na calçada, os motores roncando suavemente na escuridão crescente. Bruno caminhou de volta para o balcão e sentou ao lado de Helena. Ele estendeu a mão devagar, dando tempo para ela se afastar. E quando ela não o fez, ele pegou a mão dela. Sinto muito que você teve que ser lembrada, ele disse baixinho. Ela apertou a mão dele. Do quê? Do que deixamos para trás. Do porquê tivemos que sair. Lá fora, as portas dos carros se fecharam. Os sedãs partiram, as luzes traseiras desaparecendo pela rodovia dos Bandeirantes. Dentro do restaurante do seu Mário, devagar, cuidadosamente, a vida começou a retomar. A garçonete do turno da noite, Carla, uma estudante universitária que trabalhava nos fins de semana, emergiu da cozinha com um casaco emprestado. Ela se aproximou de Helena hesitante, os olhos vermelhos. Aqui, ela sussurrou, estendendo. Eu guardo no meu armário. Helena pegou com gratidão, vestindo sobre o uniforme rasgado. Obrigada, Carla. Não, a garota disse, a voz tremendo. Obrigada por não fugir, por continuar calma. Eu teria desmoronado. Depois que Carla voltou para a cozinha, Bruno permaneceu no balcão. Ele não tinha se movido, não tinha falado. Ele simplesmente sentou ali, mãos dobradas, respirando devagar. Seu Mário trouxe uma xícara de café sem ser pedido. Preto, sem açúcar, do jeito que Bruno sempre tomava. Por conta da casa, seu Mário disse de forma áspera, a mão calejada tremendo ligeiramente ao colocar a caneca. Bruno assentiu em agradecimento. Então ele fez algo inesperado. Ele girou no banco para encarar o restaurante. Todos os clientes que tinham testemunhado tudo, que sentaram congelados entre medo e fascinação. Peço desculpas, ele disse, a voz ecoando claramente, mas sem força, por trazer isso para a noite de vocês, por perturbar a paz de vocês. A senhora idosa na mesa 3 falou, a voz vacilante, mas firme. Rapaz, você não tem nada pelo que se desculpar. Aqueles animais, ela não conseguiu terminar, dominada pela emoção. O marido dela deu tapinhas na mão. O caminhoneiro deu um passo à frente, o corpo massivo bloqueando a luz da janela. Senhor Cardoso, ele disse cuidadosamente, com o devido respeito. Eu dirigi rotas pelo interior de Minas por 15 anos. Vi o que o senhor fez pelos bairros, como manteve os verdadeiros predadores longe. Ele olhou para onde os 3 homens tinham estado sentados. Homens assim, eles estão em todo lugar agora. Ninguém os mantém na linha mais. A expressão de Bruno não mudou. Esse não é mais o meu mundo. Talvez, o caminhoneiro disse.
Mas algumas coisas não mudam. Um homem protege o que é dele. Isso é universal. Bruno tomou um gole do café, então colocou a xícara com cuidado deliberado. Quando ele falou de novo, as palavras eram medidas, cada uma escolhida com precisão. Eu quero contar uma coisa para todos vocês sobre dignidade, sobre consequências, sobre o que homens que predam os fracos realmente temem. O restaurante ficou em silêncio. Até o zumbido da geladeira parecia quieto. Aqueles 3 homens lá fora, eles vão ser levados para um lugar onde vão sentar na frente de pessoas muito mais assustadoras do que eu. Pessoas que perderam filhas para homens como eles. Mães que enterraram filhos porque alguém achou que crueldade era poder. Os dedos de Bruno traçaram a borda da xícara de café. Eles não vão ser espancados. Não vão ser mortos. Vão ser mostrados algo pior. O que é pior que isso? Carla sussurrou da porta da cozinha. Bruno olhou para ela. Empatia. Empatia forçada, inevitável. Eles vão ouvir histórias, ver fotografias, conhecer as pessoas cujas vidas foram destruídas pela crueldade casual. E então vão receber uma escolha. Helena falou pela primeira vez, desde que sentou. Bruno. Ele se virou para ela, e a expressão dele amoleceu, a dureza derretendo para revelar algo vulnerável por baixo. Eu sei o que você está pensando. Que isso é eu voltando, que estou quebrando nossa promessa. Você está? Não. A mão dele encontrou a dela de novo. Porque isso não é sobre poder, Helena. É sobre garantir que eles entendam, realmente entendam. O que fizeram com você, eles fizeram com outros. O que teriam feito com a próxima pessoa e a próxima. Ele olhou de volta para os clientes do restaurante. Homens assim não param porque alguém grita com eles. Eles param quando finalmente se veem claramente. O homem idoso falou, a voz baixa mas firme. O que acontece depois? Depois de se verem? Bruno disse, vão receber uma oportunidade de trabalhar, servir, proteger os tipos de pessoas que costumavam vitimizar. Não porque eu estou forçando na mira de uma arma, mas porque vão finalmente entender por que deveriam. Ele pausou. Alguns vão aceitar. Alguns não. E os que não aceitarem? Ele não terminou a frase. O caminhoneiro assentiu devagar. Justiça, não vingança. Algo assim. Seu Mário emergiu completamente da cozinha, o avental manchado de graxa, o rosto esculpido com décadas de vida dura. Sabe o que eu vejo quando olho em volta deste restaurante? Vejo pessoas que estavam com medo demais para se mover, me incluindo. Ele balançou a cabeça, vergonha colorindo as feições. Eu deveria ter feito algo no momento em que começaram a assediar ela. Todos nós deveríamos ter feito. Você não é treinado para isso, Helena disse gentilmente. Nenhum de vocês é. Não importa, a senhora idosa disse firmemente. Nós ficamos sentados. Assistimos. Deixamos acontecer. Bruno se levantou virando para se dirigir a todos eles diretamente. Querem saber o que realmente ajudaria, da próxima vez. E vai ter uma próxima vez em algum lugar com alguém. Não fiquem só assistindo. Liguem para alguém. Levantem. Mesmo que seja só dizer pare. Por que o silêncio? Ele olhou para cada rosto. O silêncio é com o que homens assim contam. Eles não temem força. Eles temem testemunhas. Eles temem comunidade. O caminhoneiro puxou o telefone. Eu peguei a placa do carro antes dos seus caras levarem eles. Tirei foto dos rostos também. Bom homem, Bruno disse. Deveria ter feito mais. Você fez o que importa. Viu? Lembrou. Bruno sentou de volta, de repente parecendo cansado. Isso é mais do que a maioria faz. Helena se recostou no ombro dele. E ele envolveu um braço ao redor dela, cuidadoso com o uniforme rasgado, protetor sem ser possessivo. Lá fora, o sol tinha se posto completamente. A rodovia dos Bandeirantes se estendia escura e vazia. Dentro do restaurante do seu Mário, sob as luzes quentes, algo tinha mudado. Os clientes não eram mais apenas testemunhas. Eles eram parte de algo. Um momento que definiria como eles se viam.
O caminhoneiro foi o primeiro a sentar de volta. Depois o casal de idosos. Depois os outros, um por um, retornando às suas refeições. Mas tudo tinha mudado. Bruno terminou o café em silêncio, a caneca descansando entre as mãos como uma âncora. Helena sentou ao lado dele, o ombro pressionado contra o dele, tirando força da presença dele. O restaurante tinha retornado a uma aparência de normalidade, garfos raspando pratos, murmúrios baixos de conversa, mas o ar ainda vibrava com tensão. Seu Mário se aproximou com a jarra de café. Mais café? Bruno balançou a cabeça. Não, obrigado. Ele olhou para o relógio acima do caixa. 20 minutos tinham se passado desde que os sedãs pretos partiram. Ele se levantou devagar, ajudando Helena a se levantar. Preciso ir cuidar disso. A mão de Helena apertou ao redor da dele. Bruno, espera. Ele se virou para ela completamente, os olhos escuros pesquisando o rosto dela. O resto do restaurante desapareceu. Era só os dois, do jeito que sempre tinha sido nos momentos importantes. O que você vai fazer com eles? A voz dela era mal mais que um sussurro. O que precisa ser feito? Essa não é uma resposta. Os olhos castanhos claros dela seguraram os dele sem vacilar. Nós fizemos uma promessa, sem violência, sem voltar para aquela vida. Eles machucaram você, Helena. Eles me humilharam. Ela corrigiu. Tem diferença. E sim, foi aterrorizante. E sim, eu quis desaparecer naquele momento. Mas eu não quebrei. Ainda estou aqui de pé. Ela tocou o peito dele, sentindo a batida do coração. Nós ainda estamos aqui de pé. A mandíbula de Bruno se apertou. Então o que você quer que eu faça? Deixo eles irem embora. Espero até eles fazerem isso com a esposa de outra pessoa? A filha de outra pessoa? Não. A voz dela estava firme agora. Eu quero que você faça o que disse que faria. Mostre a eles empatia. Mostre a eles consequências. Mas eu quero fazer parte dessa escolha. Ele estudou o rosto dela, confusão passando pelas feições. Que escolha? Helena respirou fundo, juntando os pensamentos. Ela tinha passado 3 anos tentando esquecer a mulher que costumava ser. Aquela que sentava na frente de adolescentes quebrados num centro comunitário, que acreditava que as pessoas podiam mudar se recebessem as ferramentas certas. Aquela mulher parecia uma estranha agora, mas talvez ela nunca tinha realmente ido embora. Eu quero falar com eles, ela disse. Absolutamente não. A resposta de Bruno foi imediata, protetora. Helena, você não precisa. Sim, eu preciso. Ela apertou a mão dele com mais força. Não por eles, por mim. Porque se eu não encarar eles, se eu só deixar você cuidar disso, então eles tiraram algo de mim essa noite que eu não posso recuperar. O quê? Minha voz. Ela olhou ao redor do restaurante, para os clientes que tinham assistido ela ser vitimizada, que tinham visto ela reduzida a alguém precisando de resgate. Todo mundo nessa sala me viu como uma vítima essa noite. Até você, especialmente você. Bruno estremeceu como se ela tivesse o atingido. Não é. Mas é. O tom dela era gentil, mas inabalável. No momento que você entrou, você assumiu. Você cuidou. Você tomou decisões. E eu sou grata, meu Deus, Bruno. Sou tão grata que você estava aqui. Mas se isso termina com você punindo eles enquanto eu fico em silêncio, ela balançou a cabeça. Então nada muda. Eu ainda sou só a mulher com quem algo aconteceu. Não a mulher que decide o que acontece depois. O restaurante tinha ficado quieto de novo. Todo mundo estava ouvindo, embora fingissem que não. Seu Mário falou de trás do balcão. Ela está certa, filho. Bruno se virou, surpreso. O velho cozinheiro deu de ombros, o rosto desgastado, pensativo. Eu vi homens cuidarem das coisas a vida toda. Às vezes, a coisa mais forte que você pode fazer é dar um passo para trás e deixar a pessoa que foi machucada decidir o caminho para frente. A senhora idosa se levantou da mesa, o corpo pequeno de repente comandando a atenção. Rapaz, sua esposa é uma mulher notável. Eu venho a este restaurante há 2 anos e assisti ela lidar com caminhoneiros bêbados, adolescentes raivosos
E clientes impossíveis com mais graça do que eu vi numa vida inteira. Ela caminhou mais perto, a bengala batendo suavemente. Não tire esse momento dela. Ela mereceu. Bruno olhou para Helena, conflito atravessando o rosto dele. Ela podia ver a batalha dentro dele, o instinto de proteger entrando em conflito com o respeito pela autonomia dela. Era a mesma batalha que ele tinha travado quando se conheceram, quando ela insistiu em caminhar sozinha por bairros perigosos para alcançar as crianças que precisavam dela. Finalmente ele exalou. O que você quer dizer a eles? Eu não sei ainda, Helena admitiu. Mas eu preciso olhar nos olhos deles. Preciso que eles ouçam minha voz, não a sua. Que entendam que eu não sou fraca porque sou gentil. Que gentileza não é o mesmo que desamparo. Bruno ficou quieto por um longo momento. Então ele puxou o telefone e fez uma ligação. Lucas, não comecem ainda. Tragam eles de volta para o restaurante. Uma pausa. Sim, de volta aqui. Minha esposa quer falar com eles. Outra pausa. Não, isso não é negociável. Tragam eles de volta. Ele encerrou a ligação e olhou para Helena. Eles vão estar aqui em 5 minutos. O coração de Helena martelava contra as costelas, mas ela assentiu. Obrigada. Não me agradeça ainda. Ele pegou o rosto dela nas mãos, os polegares acariciando as bochechas. Se eles disserem uma palavra que cruze uma linha, então eu vou cuidar disso, ela disse. Confie em mim do jeito que eu sempre confiei em você. Os olhos dele se fecharam brevemente como se em dor. Quando abriram de novo, estavam cheios de algo que parecia admiração. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci, então me deixe provar. Lá fora, faróis apareceram na escuridão. Os sedãs pretos estavam voltando. Helena endireitou o casaco emprestado, ergueu o queixo e virou em direção à porta. O sino tocou quando os 3 homens foram escoltados de volta para dentro. Pálidos, aterrorizados, e prestes a encarar algo muito mais poderoso que a fúria do leão negro. Eles estavam prestes a encarar a mulher que subestimaram. Os 3 homens tropeçaram de volta pela porta do restaurante, ladeados pelos 2 associados de Bruno. Os olhos do líder estavam vermelhos, a arrogância anterior completamente despedaçada. O atarracado tinha parado de chorar, mas o rosto permanecia manchado e inchado. O magricela mantinha a cabeça baixa, incapaz de encontrar o olhar de qualquer um. Eles pareciam homens diferentes daqueles que tinham entrado 1 hora atrás. Lucas, o homem mais velho com cabelo prateado, assentiu para Bruno. Como solicitado. Esperem lá fora. Bruno disse baixinho. Mas fiquem perto. Os olhos de Lucas foram para Helena, preocupação evidente no rosto desgastado. Ele a conhecia da vida antiga, tinha estado no casamento deles, ajudou eles a desaparecerem quando Bruno voltou dos mortos. Tem certeza disso, senhora Cardoso? Tenho certeza. Ele assentiu uma vez, respeito naquele pequeno gesto, e saiu com o parceiro. Pelas janelas os sedãs permaneciam ociosos, os motores um ronco baixo na noite. Helena ficou no centro do restaurante, o uniforme rasgado escondido sob o casaco de Carla. Os 3 homens estavam posicionados perto da porta. Fuga impossível. Dignidade arrancada. Cada cliente observava, testemunhas de novo, mas dessa vez de algo diferente. O líder não conseguiu ficar em silêncio. Olha, nós pedimos desculpas. Pedimos muito. Pare. A voz de Helena não era alta, mas cortou através da súplica dele como uma lâmina. Ele ficou em silêncio imediatamente. Eu não pedi para você falar ainda. O atarracado mudou o peso, desconfortável. O magricela envolveu os braços ao redor de si mesmo, se fazendo menor. Helena deu um passo mais perto. Bruno permaneceu perto do balcão, cada músculo tenso, mas ele não se moveu. Isso era dela. Vocês sabem como é. Ela começou, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Ter sua dignidade arrancada na frente de estranhos. Sentir o tecido rasgar e saber que todo mundo está assistindo você ser reduzida a um objeto. O líder abriu a boca, fechou,
Balançou a cabeça. Não. Vocês não sabem. Porque homens como vocês são os que fazem o tomar. Vocês nunca tiveram algo precioso roubado de vocês na frente de uma multidão. Ela olhou para cada um deles por vez. Mas aqui está o que vocês precisam entender. O que vocês tiraram de mim essa noite? Vocês não tiraram minha força. Vocês não tiraram minha voz. Vocês tiraram minha paz. Vocês tiraram a segurança que eu construí nesse lugar ao longo de 3 anos. A senhora idosa na mesa 3 enxugou os olhos. Seu Mário ficou imóvel atrás do balcão, a mandíbula apertada. Este restaurante, Helena continuou gesticulando para o espaço ao redor. Era meu santuário. Um lugar onde eu sorria porque eu queria. Onde eu servia café e lembrava nomes e sentia que finalmente tinha encontrado algo bom. Depois de... Ela pausou, se recompondo, depois de tudo que eu perdi. E vocês entraram aqui e destruíram isso. Não só para mim, para todos aqui. O caminhoneiro assentiu devagar, os braços massivos ainda cruzados. Então agora eu vou dar a vocês algo que vocês não me deram, Helena disse. Uma escolha. A cabeça do líder se ergueu, esperança piscando no rosto. Uma escolha? Meu marido tem conexões, recursos, pessoas que devem favores a ele de uma vida que ele deixou para trás. Ela olhou para Bruno, que permanecia imóvel como pedra. Ele pode fazer vocês desaparecerem, não matar. Ele não é mais esse homem. Mas ele pode tornar as vidas de vocês tão difíceis que vocês desejariam que ele tivesse feito. Vocês perderiam empregos, moradia, qualquer chance de vida normal. Vocês passariam anos olhando por cima dos ombros. Os 3 homens trocaram olhares aterrorizados. Ou, Helena continuou, vocês podem escolher algo mais difícil. O quê? O atarracado sussurrou. Redenção. A palavra ficou suspensa no ar. Vocês vão trabalhar. Trabalho de verdade. Não algum serviço comunitário fácil onde vocês juntam lixo por alguns fins de semana e esquecem. Vocês serão colocados com famílias. Meu marido ainda protege famílias que perderam pessoas para a violência, para a crueldade, para homens exatamente como vocês. Vocês vão servir eles, proteger eles, aprender as histórias deles até se verem claramente. A voz do Magricela falhou. Por quanto tempo? Até vocês mudarem. A voz de Helena era ferro agora. Até as pessoas que vocês machucaram e houve outras não houve? O líder desviou o olhar. Aquilo era resposta suficiente. Até que esses instintos se forem, Helena terminou. Até que vocês entendam nas entranhas por que o que fizeram essa noite foi imperdoável. E se não conseguirmos mudar? Ela deixou a pergunta suspensa. Então vocês terão escolhido o caminho mais difícil por nada. E se recusarmos os 2? A voz do líder era pequena, derrotada. Bruno falou pela primeira vez, a voz baixa, mas absoluta. Então voltamos ao plano original, e vocês não terão outra escolha. O atarracado caiu de joelhos, mãos entrelaçadas. Por favor, eu vou fazer. O que vocês quiserem, eu vou trabalhar. Vou mudar, eu juro. Não jure para mim, Helena disse asperamente. Jure para si mesmo. Para a pessoa que você poderia se tornar se realmente tentasse. A senhora idosa se levantou devagar, apoiando-se na bengala. Ela se aproximou dos 3 homens com firmeza surpreendente. Quando alcançou o líder, ela olhou para ele com olhos que tinham visto 8 décadas de natureza humana. Meu neto, ela disse baixinho, foi espancado do lado de fora de um bar por homens como vocês. 3 contra 1. Eles riram enquanto faziam isso. Ele sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. A voz dela não vacilou. Então, quando essa mulher oferece redenção a vocês, vocês aceitam e merecem. Porque misericórdia assim não vem 2 vezes. Ela se virou e voltou para a mesa, a batida da bengala pontuando cada palavra. O líder olhou para Helena, lágrimas escorrendo pelo rosto agora. Por quê? Por que você daria essa chance para nós? A resposta de Helena foi simples. Porque alguém uma vez deu ao meu marido uma chance de ser mais do que o mundo esperava, e ele aceitou. Ela olhou para Bruno, amor e dor se misturando na expressão.
Estou esperando que vocês sejam inteligentes o suficiente para fazer o mesmo. Lucas abriu a porta entrando de novo. Hora de decidir, senhores. Os carros estão esperando de qualquer jeito. Os três homens se olharam. Então, um por um, eles assentiram. Vamos fazer, o líder disse. O trabalho, as famílias, tudo. A expressão de Lucas permaneceu neutra. Então vamos. Vocês têm uma noite longa pela frente. Quando foram escoltados para fora, o líder pausou na porta, olhando de volta para Helena uma última vez. Obrigado. Ele sussurrou. Helena não respondeu. Ela simplesmente observou enquanto subiam nos sedãs, as portas se fechando com cliques pesados finais. Os carros partiram, luzes traseiras desaparecendo na escuridão. E Helena finalmente se permitiu respirar. 3 semanas depois, Helena estava no balcão do restaurante dobrando guardanapos quando o telefone tocou. Uma mensagem de Lucas. Achei que você gostaria de saber. Eles ainda estão aparecendo. Ela olhou para Bruno, que estava sentado no lugar usual dele perto da janela lendo o jornal da manhã. Ele sentiu o olhar dela e levantou os olhos, uma sobrancelha erguida em questão. Eles estão seguindo adiante, ela disse baixinho. Algo como alívio passou pelo rosto dele. Bom, mas Helena se perguntava, estariam eles realmente mudando ou só passando pelos movimentos, aterrorizados pela alternativa? Ela não teria que se perguntar por muito tempo. A reabilitação que Lucas tinha projetado não era gentil. Os 3 homens tinham sido separados, cada um colocado com famílias diferentes. Famílias conectadas à rede antiga de Bruno. Famílias que tinham sofrido perdas que homens como eles tinham causado. O líder, cujo nome era Diego, tinha sido designado para a família Oliveira. A senhora Oliveira era uma viúva cujo marido tinha sido morto numa briga de bar 3 anos atrás, espancado até a morte por 4 homens que decidiram que ele tinha olhado para eles do jeito errado. Ela tinha 2 filhos adolescentes agora, crescendo sem pai. O trabalho de Diego era simples no papel. Ajudar com o que a família precisasse. Consertar coisas, levar os meninos para a escola, fazer compras, cuidar do quintal. Mas a realidade era muito mais complicada. Na primeira manhã, Diego tinha chegado na casa pequena em Contagem às 6 da manhã como instruído. A senhora Oliveira tinha aberto a porta, olhado ele de cima a baixo com olhos que não tinham nenhum calor, e disse simplesmente, Você está atrasado. Os meninos precisam estar na escola às 7h30. Você vai dirigir. Estou 5 minutos adiantado, Diego tinha começado. Adiantado é no horário. No horário é atrasado. Atrasado é inaceitável. Ela tinha entregado chaves de carro. Prove que você não é como os outros. Os meninos, Pedro com 16 anos e Gustavo com 13, tinham encarado Diego com hostilidade aberta quando subiram no carro. A viagem foi silenciosa, exceto pelas direções murmuradas de Gustavo. Num sinal vermelho, Pedro tinha falado, Você sabe por que está aqui? Diego tinha agarrado o volante. Sim, meu pai morreu porque caras como você acharam que violência era engraçada. Acharam que ser cruel os fazia fortes. A voz do adolescente era fria, controlada. Então não espere que a gente goste de você. Não espere perdão. Só faça o trabalho e fique longe do nosso caminho. Diego tinha assentido, incapaz de falar além do aperto na garganta. Aquela tinha sido a primeira semana. Na terceira semana, as coisas tinham mudado de formas pequenas, quase imperceptíveis. Diego tinha consertado o corrimão da varanda que o marido da senhora Oliveira ia reparar antes de morrer. Ele não tinha perguntado. Ele só percebeu que estava solto e comprou materiais com o próprio dinheiro do trabalho de construção que Lucas tinha arranjado para ele. A senhora Oliveira não tinha dito nada, mas naquela noite, ela deixou um prato de comida na varanda para ele. Ainda sem convite para dentro, mas era algo. Gustavo tinha esquecido a mochila na escola um dia. Diego tinha voltado para buscar sem ser pedido, esperando 40 minutos no estacionamento até o zelador deixar ele entrar. Quando devolveu, Gustavo tinha murmurado algo que poderia ter sido obrigado. Pedro tinha sido mais difícil. Ele observava Diego como um falcão,
procurando qualquer sinal da crueldade que Diego tinha mostrado no restaurante. Qualquer indício de que isso era uma atuação. Uma noite, Diego estava saindo depois de ajudar a mover móveis e tinha ouvido a senhora Oliveira falando com os filhos na cozinha. Ele está tentando, mãe, Gustavo tinha dito. Eu sei que ele é um deles, mas tentar não é suficiente. Pedro tinha interrompido. Pai tentava todo dia. Ele tentava ser bom, prover para a gente. E aqueles animais mataram ele mesmo assim. Por que esse cara deveria ter uma segunda chance que o pai nunca teve? Houve silêncio. Então a voz da senhora Oliveira, grossa de emoção. Porque seu pai gostaria que ele tivesse. Seu pai acreditava que as pessoas podiam mudar. Por isso, eu amava ele. Diego tinha ficado congelado na varanda, a mão no corrimão que tinha reparado. E pela primeira vez na vida adulta, ele chorou. O atarracado Rodrigo tinha sido colocado com uma senhora idosa chamada Dona Teresa, cuja filha tinha sido agredida do lado de fora de uma estação de metrô. A filha tinha sobrevivido, mas não conseguia sair do apartamento mais sem ataques de pânico. O trabalho de Rodrigo era escoltar ela para as consultas de terapia, para o mercado, qualquer lugar que ela precisasse ir, ser a presença segura na qual ela tinha perdido a fé. Na primeira semana, ela não conseguia nem olhar para ele. Ela sentava no banco do passageiro, tremendo, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Rodrigo tinha começado a falar, não para ela, para si mesmo, na verdade, pedindo desculpas ao ar. Eu nunca entendi. Nunca pensei sobre o que acontecia depois de caras como eu, depois que nós. Na segunda semana, ela tinha feito uma pergunta. Por que você fez aquilo com a garçonete? Rodrigo tinha lutado para responder. Eu achei que era engraçado. Achei que ela era ninguém. Não vi ela como real. E agora? Agora eu não consigo parar de ver ela, de ver você, de ver todos. Ele agarrou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Não sei como consertar isso. Você não pode, ela tinha dito baixinho. Mas você pode parar de ser a razão de outra pessoa quebrar. O Magricela, Fábio, tinha sido designado para um centro comunitário em Betim, o mesmo tipo de centro onde Helena tinha trabalhado uma vez. Ele ensinava habilidades básicas para crianças em risco, supervisionava jogos de basquete, limpava pichações. O coordenador do centro, um homem chamado André com cicatrizes nas mãos e cansaço nos olhos, tinha deixado claro desde o primeiro dia. Eu não acredito em você. Não acredito na sua mudança. Mas essas crianças merecem toda a ajuda que puderem conseguir. Então você vai fazer o trabalho. E se eu pegar você sendo cruel, se eu ver você diminuir uma dessas crianças, você sai daqui em pedaços. Entendeu? Fábio tinha engolido seco. Entendi. As primeiras semanas foram brutais. As crianças sentiam a falsidade como cães sentiam medo. Elas o testavam, empurravam limites, procuravam rachaduras na fachada dele. Um garoto de 10 anos chamado Miguel tinha perguntado diretamente: por que você está aqui? Você está fazendo serviço comunitário ou alguma coisa? Fábio tinha considerado mentir, inventar uma história. Mas algo na forma direta que o garoto perguntou fez ele parar. Estou aqui porque machuquei alguém. Uma mulher que não fez nada de errado. E estou tentando aprender como não ser aquela pessoa de novo. Miguel tinha estudado o rosto dele por um longo momento. Você bateu nela? Não. Mas eu a assustei, a humilhei. E meus amigos e eu rimos disso. O garoto tinha assentido devagar. Meu pai costumava bater na minha mãe. Ele achava que era engraçado também quando ela chorava. Fábio tinha sentido algo se partir no peito. Sinto muito. Miguel tinha dado de ombros, velho demais para a vaidade. Todo mundo pede desculpa. Ninguém muda. Então me observe, Fábio tinha dito, a voz rouca. E me diga se eu mudei. Na sexta semana, Diego tinha aparecido no restaurante do seu Mário durante o horário de almoço. Ele ficou do lado de fora por 15 minutos, andando de um lado para o outro na calçada, reunindo coragem. Através da janela, Helena o tinha visto. Ela tinha congelado, a jarra de café na mão,
o corpo inteiro tenso. Bruno tinha se levantado imediatamente da mesa dele, a expressão endurecendo. Mas Helena tinha colocado uma mão no braço dele. Espera. Ela tinha caminhado até a porta e aberto. Diego tinha ficado ali, o rosto mais magro, olheiras profundas sob os olhos, as mãos tremendo. Ele não se parecia em nada com o homem arrogante que tinha rasgado o uniforme dela. Posso? Ele tinha começado, a voz falhando. Posso falar com você? Por favor. Só por um minuto. Helena tinha olhado de volta para Bruno, que estava tenso como uma mola prestes a disparar. Então, ela tinha olhado para os clientes, todos assistindo, esperando para ver o que ela faria. Está bem, ela tinha dito. Mas aqui, onde todos podem ver. Diego tinha assentido rapidamente. Claro. Sim, qualquer coisa. Eles ficaram no limiar, a porta aberta, a brisa fria de outono entrando. Diego tinha respirado fundo como um homem prestes a pular de um penhasco. Eu vim pedir desculpas. De verdade. Não porque alguém me disse para fazer. Ele tinha passado a mão pelo cabelo, o gesto quase desesperado. Passei as últimas 6 semanas com a família Oliveira. A senhora Oliveira, cujo marido foi morto por caras exatamente como eu. E os filhos dela, eles me olham com tanto ódio, tanto desprezo, e eles têm razão. As palavras saíram em torrente agora, como se ele tivesse segurado por muito tempo. Eu pensava que o que fizemos com você era só uma piada, só zoação. Mas não era. Foi cruel e covarde. E cada dia que passo com aquela família, vejo o que homens como eu tiram do mundo. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Eu não posso desfazer. Eu sei disso. Mas eu preciso que você saiba que eu vejo agora. Eu realmente vejo. Helena tinha ficado em silêncio por um longo momento. Quando ela falou, a voz era baixa, mas firme. Você acha que pedir desculpas me devolve minha paz? Diego tinha balançado a cabeça violentamente. Não. Não, eu não acho. Você acha que 6 semanas de trabalho apagam o que você fez? Não. Então por que você está aqui? Porque ele tinha lutado com as palavras. Porque a senhora Oliveira me disse que a primeira parte da mudança é encarar as pessoas que você machucou. Não esconder, não fugir, encarar. Helena tinha estudado o rosto dele, procurando sinais de manipulação, de performance. Mas tudo que ela viu foi genuína angústia. O que você quer de mim, Diego? Eu não quero nada, ele tinha sussurrado. Eu só preciso que você saiba que sinto muito. E que vou passar o resto da minha vida tentando ser melhor do que o homem que entrou neste restaurante. Helena tinha assentido uma vez. Então continue tentando. Não por mim. Por você. Porque você está certo. Você não pode desfazer, mas pode impedir que a próxima versão de você exista. Ele tinha assentido, enxugando o rosto com as costas da mão. Obrigado por me ouvir. Ele tinha se virado para ir embora, mas Helena tinha falado de novo. Diego. Ele tinha pausado. A senhora Oliveira. Ela está certa em não confiar em você. Ganhe isso. Vou ganhar, ele tinha prometido. Vou ganhar ou vou morrer tentando. 3 meses depois dos eventos daquela noite, os 3 homens tinham voltado ao restaurante do seu Mário. Juntos dessa vez, mas diferentes. Eles tinham ficado do lado de fora até Helena ter acenou para eles entrarem. O sino tinha tocado, e cada cliente tinha olhado para cima, reconhecimento passando pelos rostos. O caminhoneiro tinha ficado tenso. O casal de idosos tinha se entrelaçado as mãos. Mas ninguém tinha saído correndo. Os 3 homens tinham ficado perto da porta, olhando para o chão. Diego tinha falado, a voz baixa mas clara. Não viemos pedir nada. Só viemos perguntar se algum dia poderíamos ter permissão para ser clientes aqui. Para pagar pela nossa comida, comer em silêncio e ir embora. Helena tinha trocado um olhar com Bruno. Ele tinha permanecido neutro, deixando a decisão com ela. Por que vocês querem voltar? Ela tinha perguntado. Rodrigo tinha respondido, a voz grossa. Porque esse lugar representa algo para nós agora.
Representa a pessoa que eu quero ser. O tipo de lugar onde pessoas normais vêm e se sentem seguras. E eu quero lembrar disso toda vez que eu comer. Fábio tinha adicionado. E por que fugir seria mais fácil? Nunca ver você de novo seria mais fácil. Mais fácil não é mudança. Helena tinha olhado para cada um deles. Rodrigo tinha perdido peso, o rosto mais angular. Fábio tinha um machucado desaparecendo no maxilar, provavelmente de uma briga no centro comunitário. Diego tinha cabelos grisalhos nas têmporas que não estavam lá 3 meses atrás. Vocês podem voltar, ela tinha dito finalmente. Mas com regras. Vocês entram, pedem educadamente, comem, pagam com gorjeta generosa e saem. Vocês não falam comigo a não ser que eu fale primeiro. Vocês não perturbam outros clientes. E no segundo que eu sentir que vocês estão deslizando de volta, vocês somem. Para sempre. Todos os 3 tinham assentido. Nós entendemos. E mais uma coisa, Helena tinha adicionado. A voz mais suave agora. Vocês não fazem isso por redenção. Vocês não fazem isso para se sentirem melhor. Vocês fazem isso porque é a coisa certa. E a coisa certa muitas vezes dói. Diego tinha olhado para ela. Algo como gratidão nos olhos. Obrigado, senhora Cardoso. Não por dar essa chance. Por não facilitar. Naquela noite, depois do restaurante ter fechado, Helena e Bruno tinham sentado no estacionamento vazio, o neon do letreiro refletindo no para-brisa. Você acha que eles vão realmente mudar? Ela tinha perguntado. Bruno tinha sido honesto. Alguns vão. Alguns não. Mas você deu a eles algo que a maioria das pessoas nunca recebe. Uma chance e um motivo. Ela tinha pousado a cabeça no ombro dele. Você acha que fizemos a coisa certa? Eu acho, ele tinha dito baixinho, que você fez a coisa mais corajosa que eu já vi. Você poderia ter deixado eu destruir eles, teria sido mais fácil. Teria sido justiça de certa forma. Mas você escolheu algo mais difícil. Você escolheu acreditar que pessoas podem ser mais do que os piores momentos delas. Se você chegou até aqui e sentiu algo com essa história, vai lá e se inscreve no canal agora. Não deixe esse momento passar. Conta para a gente nos comentários. Você acredita em segundas chances? Já teve que perdoar alguém que te machucou? Ou talvez você foi a pessoa que precisou mudar? Compartilhe a sua história com a nossa comunidade. A gente aprende muito mais uns com os outros do que sozinhos. E se essa história mexeu com você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes a mensagem certa no momento certo muda tudo. Meses se tornaram 1 ano. Diego ainda trabalhava com a família Oliveira, e Pedro finalmente tinha o chamado de tio. Rodrigo tinha começado a acompanhar a filha de Dona Teresa, não só para terapia, mas para cafés, para caminhadas, ajudando ela a reconstruir confiança no mundo. Fábio tinha se tornado mentor oficial no centro comunitário, e Miguel, o garoto de 10 anos, tinha dito para André, acho que ele mudou de verdade. Helena nunca esqueceu aquela noite. As cicatrizes não desapareceram, mas ela tinha transformado trauma em propósito, terror em ensino, e no processo, tinha provado algo fundamental sobre a natureza humana. Que misericórdia não é fraqueza. Que justiça pode ser restaurativa em vez de destrutiva. E que, às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é dar a alguém uma chance de se tornar quem eles deveriam ter sido o tempo todo. O restaurante do seu Mário continuou sendo o que sempre foi, um refúgio. Um lugar onde pessoas vinham não apenas para comer, mas para se sentirem vistas, para se sentirem seguras. Mas agora carregava algo mais, uma história sussurrada entre clientes regulares, passada para novos visitantes. A história de uma noite quando a crueldade encontrou consequências, quando a misericórdia se revelou mais poderosa que vingança. E quando uma garçonete gentil provou que bondade e força não eram opostos, mas a mesma moeda. Helena nunca se tornou famosa por aquela noite. Ela não queria ser. Ela continuou servindo café, lembrando pedidos, sorrindo genuinamente. Mas algo havia mudado nela também. Ela carregava a cabeça um pouco mais alta.
Falava com uma autoridade tranquila que vinha de ter enfrentado o pior e escolhido o caminho mais difícil. Os clientes sentiam isso, mesmo aqueles que nunca souberam da história completa. Havia poder nela agora, visível e inegável. Bruno observava ela com algo próximo de reverência. Ele tinha construído um império com força, tinha comandado lealdade através de proteção e medo calculado. Mas Helena tinha feito algo que ele nunca conseguiu. Ela tinha transformado inimigos não através de dominação, mas através de espelhos. Ela forçou 3 homens a se verem, realmente se verem, e naquele ver encontraram a possibilidade de mudança. Numa noite fria de inverno, quase 18 meses após os eventos, o sino do restaurante tocou e uma mulher entrou. Ela era jovem, talvez 25 anos, com roupas simples e olhos que carregavam o tipo de cansaço que vem de viver constantemente em alerta. Ela hesitou na entrada, olhando ao redor nervosamente, até seus olhos pousarem em Helena. Com licença, a mulher tinha sussurrado quando Helena se aproximou. Você é a Helena Cardoso? Helena tinha pausado, cautelosa. Sou. Posso ajudar? A mulher tinha respirado fundo, tremendo. Meu nome é Patrícia. Sou a irmã mais nova de Diego. Ela tinha enxugado os olhos. Ele me contou o que fez. O que você fez por ele. E eu precisava vir aqui e agradecer. Helena tinha gentilmente guiado a mulher para um banco no balcão. Senta, vou trazer café. Quando Helena voltou com 2 canecas, Patrícia tinha continuado, as palavras saindo em torrente. Diego era meu herói quando éramos crianças. Ele me protegia, cuidava de mim quando nossos pais estavam trabalhando. Mas quando ele cresceu, ele mudou, ficou com as pessoas erradas, começou a achar que ser duro, ser cruel, era ser homem. As lágrimas tinham escorrido livremente agora. Eu assisti meu irmão se tornar alguém que eu não reconhecia. Alguém que eu tinha medo de ter em casa. E então ele fez aquilo com você, e eu pensei, é isso. Ele se foi para sempre. Mas você não o matou. Não o destruiu. Você deu a ele algo que ninguém mais daria, uma razão para ser melhor. Patrícia tinha segurado a mão de Helena através da mesa. Ele trabalha com a família Oliveira todos os dias. Ele chora no telefone comigo sobre o pai que aqueles meninos perderam. Ele está na terapia, lidando com a raiva dele, com o que o fez pensar que machucar pessoas era aceitável. Ela tinha soluçado. Você me devolveu meu irmão. Helena tinha apertado a mão dela, os próprios olhos ardendo. Eu não devolvi ele. Ele escolheu voltar. Todo dia ele faz essa escolha. Isso é ele, não eu. Mas você deu a ele a escolha. Patrícia tinha insistido. A maioria das pessoas não teria dado. Depois que Patrícia foi embora, Bruno tinha se aproximado de Helena. Ele ouviu tudo do canto dele. Você percebe o que você fez? Ele tinha dito baixinho. Você não mudou apenas 3 homens. Você mudou as famílias deles, as comunidades ao redor deles. Como pedras na água, Helena tinha sussurrado, se lembrando de algo que sua avó costumava dizer. Cada ação cria ondulações. Exatamente. Ele tinha beijado a testa dela. Você criou ondulações de misericórdia num mundo que afoga em vingança. Os anos passaram. Diego eventualmente se tornou assistente oficial da família Oliveira, gerenciando a pequena mercearia deles, ajudando Pedro a se candidatar para universidades. Na formatura de Pedro, o garoto tinha agradecido 3 pessoas em seu discurso: sua mãe, seu falecido pai, e o homem que aprendeu que segundas chances não são dadas, mas conquistadas. Rodrigo tinha se tornado motorista em tempo integral para uma organização sem fins lucrativos, que ajudava sobreviventes de trauma. Ele usava sua própria história, sem esconder o que tinha feito como alerta. Eu fui o monstro, ele dizia aos novos voluntários. E se eu pude mudar, qualquer um pode. Mas mudança requer mais do que palavras. Requer ação diária, escolhas constantes e humildade brutal. Fábio tinha voltado para a escola, estudando educação social. Miguel, o garoto que tinha desafiado ele a mudar, tinha sido seu primeiro aluno quando Fábio começou a ensinar.
Na formatura de Fábio, Miguel tinha aparecido, agora um adolescente alto, e tinha dito simplesmente: "Você manteve sua promessa." O restaurante do seu Mário se tornou sem querer um tipo de lenda local. Não pelos melhores hambúrgueres ou pelo café mais forte, mas como o lugar onde a justiça tinha parecido diferente. Onde uma mulher tinha ficado no precipício entre vingança e misericórdia e escolhido construir uma ponte em vez de empurrar pessoas do penhasco. Assistentes sociais começaram a se referir a ele como o modelo Cardoso, uma abordagem à justiça restaurativa que colocava a empatia forçada no centro da reabilitação. Universidades estudaram o caso. Programas foram modelados com base nele. E no centro de tudo estava Helena, que nunca deu uma única entrevista, nunca escreveu um livro, nunca procurou reconhecimento. Ela simplesmente continuou servindo café e provando todo dia que a força mais quieta é frequentemente a mais transformadora. Bruno, que uma vez comandou através de medo e poder, tinha aprendido uma última lição da esposa, que o legado mais duradouro não é construído no que você destrói, mas no que você ajuda outros a se tornarem. Ele tinha sido o leão negro, temido e respeitado. Mas ao lado de Helena, ele se tornou algo mais raro. Um homem que entendia que verdadeiro poder está em saber quando não usá-lo. Numa noite particularmente tranquila, anos depois daquela primeira noite, os 5 deles estavam no restaurante juntos por acidente. Helena e Bruno no balcão, Diego ajudando seu Mário na cozinha durante uma falta de pessoal, Rodrigo parando para um café a caminho de um turno, Fábio encontrando Miguel ali para discutir um projeto escolar. Ninguém tinha planejado. Mas quando perceberam, um silêncio estranho tinha caído. Diego tinha saído da cozinha, limpando as mãos num avental. Ele tinha olhado ao redor, vendo todos ali, e algo tinha passado pelo rosto dele. Reconhecimento, gratidão, tristeza, esperança, tudo de uma vez. "Às vezes eu tenho pesadelos", ele tinha dito de repente, a voz baixa mas ecoando no espaço quieto. "Eu sonho que ainda sou aquele homem que entrou aqui achando que crueldade era poder. E acordo apavorado de que eu poderia deslizar de volta. Que é apenas um momento ruim, uma escolha errada, e eu me torno ele de novo." "Você nunca será ele de novo", Helena tinha dito com certeza, porque aquele homem não tinha medo de deslizar. Ele não se preocupava. Seu medo é prova de sua mudança. Rodrigo tinha assentido. "Eu sinto o mesmo. Todo dia é uma escolha. E alguns dias são mais difíceis que outros. Mas os dias difíceis são os que importam. Qualquer um pode ser bom quando é fácil." Fábio tinha olhado para Miguel. "Esse garoto me mantém honesto. Toda vez que eu quero tomar o caminho fácil, eu penso nele me observando, me julgando. E eu escolho o caminho mais difícil." Miguel tinha sorrido ligeiramente, sem pressão ou algo assim. Todo mundo tinha rido, e a tensão tinha quebrado. Mas a verdade permaneceu, suspensa no ar como incenso. Mudança não era um destino. Era uma jornada diária, uma série de escolhas pequenas que se somavam a uma vida. Bruno tinha se levantado, levantando sua caneca de café. Um brinde, ele tinha dito. Para segundas chances. Para o trabalho difícil de se tornar melhor. E para a mulher que acreditou que a transformação era possível quando mais ninguém acreditava. Todos tinham levantado suas canecas, até Helena, que raramente aceitava elogios. Para segundas chances, eles tinham ecoado. Naquela noite, depois que todos tinham ido embora, Helena e Bruno tinham trancado o restaurante juntos, o ritual que tinham executado 1000 vezes. Mas Bruno tinha pausado na porta, olhando de volta para o espaço vazio. "Você sabe o que eu percebi?" ele tinha dito. "Eu passei anos construindo poder pensando que estava fazendo diferença. Mas você, com um ato de misericórdia, mudou mais vidas do que eu mudei em uma década inteira." "Não é competição", Helena tinha dito gentilmente. "É só caminhos diferentes. E às vezes os caminhos se encontram." Anos mais tarde, quando Helena estava no final dos 60 e Bruno nos 70, eles finalmente venderam o restaurante para Carla, a garota que tinha emprestado o casaco naquela noite terrível. Carla manteve o nome, manteve os valores,
e adicionou uma placa pequena perto da porta. Este estabelecimento acredita em segundas chances, comunidade e no poder transformador da gentileza. Quando leram, Helena tinha chorado. Não de tristeza, mas de algo mais profundo. A compreensão de que o que eles tinham começado naquela noite anos atrás tinha se tornado maior que eles. Tinha se tornado um movimento, uma filosofia, uma maneira de ver justiça que centrava a humanidade em vez da punição. Diego compareceu à festa de aposentadoria deles, agora no final dos 40, com cabelos grisalhos e rugas de riso ao redor dos olhos. Ele trouxe Pedro e Gustavo Oliveira, ambos agora homens adultos com suas próprias famílias. Senhor e senhora Cardoso, Pedro tinha dito, sua voz quebrando ligeiramente. Vocês deram meu irmão substituto, e eu um pai substituto quando o nosso foi tirado. Mais do que isso, vocês nos mostraram que justiça não tem que significar destruição. Pode significar reconstrução. Gustavo tinha adicionado: meus filhos vão crescer conhecendo essa história. Vão saber que misericórdia não é fraqueza. Que dar a alguém uma chance de mudar é um dos atos mais corajosos que existem. Enquanto Helena olhava ao redor da sala cheia de rostos, pessoas cujas vidas tinham sido tocadas por ondulações daquela única noite, ela finalmente entendeu algo. Ela tinha entrado naquele restaurante anos atrás procurando paz, tentando escapar de um passado violento. Mas paz não veio de esconder. Veio de enfrentar a escuridão e escolher acender uma luz em vez de amaldiçoar as sombras. Bruno tinha colocado o braço ao redor dela, puxando ela para perto. Do que você está pensando? Ele tinha sussurrado. Que nós fizemos a coisa certa. Ela tinha respondido. Não da forma fácil. Não da forma que nos fez sentir melhor imediatamente. Mas da forma que mudou o mundo uma pessoa de cada vez. Esse é o único jeito que vale a pena fazer, ele tinha dito. E então, cercados por amigos, família e os improváveis redimidos, eles tinham celebrado não o fim de algo, mas a continuação. Porque a história nunca realmente terminou. Ela continuou em cada pessoa que escolheu misericórdia, em vez de vingança, em cada comunidade que abraçou justiça restaurativa, em cada momento quando alguém se lembrou que até aqueles que causaram dano ainda carregavam centelhas de humanidade, esperando para serem reacesas. E talvez essa seja a verdadeira lição. Que não estamos definidos pelos nossos piores momentos, mas pelo que escolhemos fazer depois deles. Que a coragem não é sempre alta e barulhenta, às vezes é quieta e persistente, aparecendo dia após dia para fazer o trabalho de se tornar melhor. Que justiça pode curar em vez de machucar, pode construir em vez de destruir. E que às vezes, a coisa mais revolucionária que você pode fazer é acreditar que as pessoas podem mudar, e então dar a elas as ferramentas e o espaço para provar você certo. Helena e Bruno tinham encontrado sua paz, não apesar daquela noite terrível, mas por causa dela. Porque enfrentaram a escuridão juntos, fizeram as escolhas difíceis e construíram algo bonito das cinzas do trauma. Eles provaram que amor não é só permanecer ao lado de alguém nos momentos bonitos. É permanecer através da feiura, através das escolhas impossíveis, através das noites quando vingança sussurra promessas doces, e escolher, sempre, o caminho mais difícil que leva à luz. E naquele pequeno restaurante na rodovia dos Bandeirantes, aquela luz ainda brilha.